Apesar de sempre representar para o homem uma forma de pensar a própria existência, as concepções sobre a morte foram se alterando durante os tempos. Na modernidade, a vida e morte tornaram-se opostas. Quais as concepções antigas acerca do assunto? Antigamente, as pessoas pensavam de outro modo, tanto que entendia a filosofia como uma longa meditação sobre a morte. Preocupar-se em morrer, julgava Platão, era uma boa via para filosofar. Escolher a filosofia é converter-se ao mundo inteligível, não para desertar o sensível, mas para habitá-lo segundo o que é verdadeiro e necessário. Com seus argumentos, Sócrates não procura mostrar que ele estará vivo amanhã, depois de executar a sentença de morte. Ele quer fazer ver que hoje já é imortal, porque vive em consonância com o espírito. Na antiguidade greco-romana, de várias formas, a morte aparece imbrincada à vida. O filósofo Michel Serres bem mostra que no paganismo se está diante de outra maneira de pensar, agir e sentir. Cada pago, que em latim se escreve pagos, ou que significa distrito, cada campo de lavoura possuía algo sagrado, o espírito que o governava. E este era o ancestral que nele havia sido enterrado. Isso garantia que determinado pago fosse propriedade de determinada família, mas também assegurava que este pago constituísse o lugar dos ritos que essa família realizava. Enterrar os corpos dos seres amados tornava a terra sagrada. Em contrapartida, devolver à terra os corpos dos ancestrais fazia que eles mesmos se tornassem sagrados, pois se acreditava que o homem era nascido da terra. Nesta época, era costume construir as casas ao lado dos túmulos. Era habitual entender a vida e a morte como intimamente ligadas. Qual a sua visão sobre morte e vida? Bom, a minha visão é que a vida é algo que as pessoas ainda não compreendem a sua grandeza e a sua pequeneza. A vida ela vai passando aos poucos e mesmo passando aos poucos ela acaba muito rápido e por um pequeno deslize ela pode acabar mesmo antes de começar. A morte ela pode vir acabar com tudo que nós construímos ao longo da vida e eu acho que o principal motivo para nós amarmos tanto viver é as pessoas que nós conhecemos ao longo da vida e as coisas que nós fazemos que tornam a nossa vida inesquecível. Isadora, qual é a sua visão sobre vida e morte? Bom, para mim a vida é como uma estrada entre duas cidades, na qual a primeira representa o nascimento, a geração da vida, e entre esse nascimento, que é essa primeira cidade, e a segunda cidade, são a vivência das pessoas, os acontecimentos que se passam ao longo da vida, em que as coisas no mundo nos absorvem e nos passa grandes ensinamentos e que nos faz viver. E nesse tempo que se passa, devemos aproveitar cada segundo que temos para fazer o bem e transmitir o que temos de melhor, seja para eu mesma ou para as outras pessoas. Apesar que há muitas pessoas que não conseguem tirar proveito dessa forma e acabam fazendo grandes tragédias e estragos na própria vida ou do próximo. Sobre a morte, não sabemos quando ela vem, mas sabemos que ela existe e que não tem mais volta. E essa é uma das coisas mais duvidosas e dramáticas vividas pelos seres humanos. Arrocha, por quê? Por que a morte assusta? Porque as pessoas têm medo do desconhecido e não sabem se existe alguma coisa após a morte. E por envolver religiões em que pessoas pregam que há inferno e céu, e que o inferno existe para aqueles que pecam, e sabemos que todos nós somos pecadores, a morte acaba nos assustando. Além de ser um mistério, a morte para todos nós. Aline, qual a sua visão sobre morte e vida? Bom, a minha visão é que a vida é algo que as pessoas ainda não compreendem a sua grandeza e a sua pequeneza. A vida ela vai passando aos poucos e mesmo passando aos poucos ela acaba muito rápido e por um pequeno deslize ela pode acabar mesmo antes de começar. A morte ela pode vir acabar com tudo que nós construímos ao longo da vida e eu acho que o principal motivo para nós amarmos tanto viver é as pessoas que nós conhecemos ao longo da vida e as coisas que nós fazemos que tornam a nossa vida inesquecível.